Olá, você estudante do Ensino Fundamental 2, oitavo ano. Meu nome é Halston, sou professor de língua portuguesa. Eu quero agradecer aqui a presença da nossa intérprete Carla, pela participação também dela e a ajuda, né, para construir a nossa aula juntos, né? Bem, hoje a nossa aula é sobre artigo de opinião. É interessante falar sobre isso, por quê? Porque todos os dias os jornais publicam um artigo de opinião. Todo dia. Todo dia você pode abrir o jornal, seja ele impresso ou não, e você vai ler ali artigo de opinião. Quer dizer, alguém falou sobre algo, certo? Então, nossa aula hoje é sobre isso. É o PET 3, semana 1. E qual que é a habilidade que nós vamos estudar hoje aqui? Vamos desenvolver aqui hoje. Analisar em textos argumentativos, reivindicatórios e propositivos. O que é algo propositivo? Propõe alguma coisa. Propõe uma opinião, propõe uma solução para um problema. Isso é propositivo, uma proposta. Os movimentos argumentativos utilizados, quer dizer, as palavras que são usadas, as expressões, os termos que são usados para você sustentar, refutar ou negociar. O que é refutar? É dizer não. É dizer não quero, isso não é bom. Isso é refutar, né? Você negar algo ou alguma coisa. Avaliando a força do argumento utilizado. Interessante pensar que o tempo todo nós argumentamos. Quando você fala assim, pai, eu quero ir ao shopping. Seu pai fala assim, por quê? Olha só, já começou a argumentação. Por quê? Você precisa pensar no seu pai uma justificativa, não é? Quer dizer, por que você quer ir ao shopping? Ah, pai, eu quero encontrar com meus amigos. Vai ter um filme bacana hoje. Eu encontro lá na praça de alimentação, vou dar só uma volta lá. Ele fala, que horas vai ser isso? Quem que vai? Tá vendo? O diálogo já se iniciou. São perguntas e respostas. São opiniões. Você vai falando e ele vai dizendo também. Claro que isso não é um artigo de opinião. Estou dando só um exemplo, né? E nesse bimestre, teremos 5 aulas. Aqui são cada uma delas para você se organizar melhor aí, né? Com o seu PET, com o seu planejamento escolar. Primeiro, o artigo de opinião. A aula de hoje. A próxima aula, conjunção, que está sempre presente no artigo de opinião, porque ela pode ser um operador argumentativo, é uma palavra, uma expressão que você usa para reforçar a argumentação, debater a opinião. Relato pessoal, classes gramaticais e a coesão, tão importante no artigo de opinião. Coerência e a construção de sentido, a nossa última aula. Coesão e coerência caminham sempre juntas, porque elas vão sustentar o seu texto, a sua argumentação, a sua ideia, a sua opinião. Eu trouxe a frase de um importante linguista brasileiro, José Luiz Fiorin. O que é o linguista? O que ele faz? Ele estuda a língua, né? O uso dela. Ele faz isso. Ele estuda a língua no seu uso, na sua força, ok? Na sua força de argumentação também. O aparecimento da argumentação, seu uso intensivo, sua codificação fazem parte da marcha civilizatória do ser humano, da extraordinária aventura do homem sobre a terra. Ao abdicar do uso da força para empregar a persuasão, o homem se torna efetivamente humano. Quer dizer, se nós deixamos de lado a palavra, a conversa, o diálogo, o argumento, sobrou o quê? A força, a violência, a estupidez, o murro na mesa, o grito. Por isso que ele fala, isso faz parte da nossa história. Desde que o ser humano pisou aqui na Terra, ele argumenta. Ele pergunta por que sim ou por que não? Por que eu não, por que eu sim? Nós somos assim, seres que argumentam, que dialogam. O tempo todo nós dialogamos, conversamos com alguém. Ouvimos uma opinião contrária à nossa ou igual à nossa, e nós vamos então ter a força no argumento para confirmar ou não. Isso é o papel da argumentação. E o artigo de opinião? Qual que é o seu conceito? Ele permite tanto ao autor quanto ao leitor, permita-me uma correção, qual a sua função? Permite tanto ao autor quanto ao leitor participar de um debate maior, proporcionando a troca de opiniões entre as pessoas que não ocupam o mesmo lugar social. Pô, o que é o lugar social? Um médico publica um artigo sobre a pandemia no jornal.
você não sabe nada sobre a microbiologia, sobre pandemia, sobre o vírus, os micro-organismos, ele vai explicar isso numa linguagem, vamos dizer, acessível a você, no artigo de opinião dele, defendendo um ponto de vista. Então você vai ler aquele artigo e vai aprender um pouco mais. Então, por isso que é o lugar social. Você é um leitor que vai aprender e ele é um especialista que vai ensinar. Opinar sobre um assunto não é apenas informar, mas sim estabelecer uma relação com o leitor, cujo objetivo é fazê-lo crer na opinião do autor sobre um tema, polêmico ou não. Sempre que nós conversamos, sempre há uma intenção por trás disso. Nós sempre queremos fazer valer nossa opinião, né? Alguns reconhecem o erro, sim, mas geralmente nós queremos fazer valer a nossa opinião. Então, por isso, nós argumentamos o tempo todo. De onde vem a força da argumentação? Das palavras que você usa. Por isso que é tão importante a leitura. A leitura é essencial. Ler jornal, ler livros, ler revistas. Sempre aprimorar a leitura para aprimorar o pensamento e aprimorar a escrita. Um artigo de opinião. Quais são as suas características? Tudo tem uma característica. Um carro pequeno tem uma característica, um carro maior também tem, né? Um texto maior, um texto menor, uma casa maior, uma casa menor e um artigo de opinião. Como que ele é construído? Seus elementos. Só podem ser escritos em primeira pessoa, em terceira pessoa. Primeira pessoa, eu estou falando. Eu penso isso, eu acho isso. Terceira pessoa, eles disseram, eles opinaram, eles falaram, certo? Você está sendo menos parcial. Quer dizer, quando você fala eu, é sua opinião direta. Quando você diz eles, é como se outro dissesse e não você. Usa a argumentação para persuadir, convencer, né? Já falamos sobre isso também. O artigo geralmente é assinado, quer dizer, quem publica um artigo no jornal, pode ser um site também, um blog, ele tem que assinar o artigo. Às vezes, muito raramente, ele não vem assinado, mas geralmente ele é assinado sim. A pessoa põe o nome dela, o que ela faz na vida profissional dela. Publicado em jornais, revistas, sites, blogs, então há diversas fontes onde você pode encontrar um artigo de opinião, né? Vários suportes. A linguagem pode ser objetiva ou subjetiva. Se é apenas informar, ela é uma linguagem mais objetiva. Se é uma linguagem que quer convencer de alguma coisa, se ela quer conquistar o leitor para si, para a sua opinião, ela é mais subjetiva. Você vai colocar ali no texto, no seu texto, a sua opinião, seu ponto de vista, sua visão de mundo. Temas polêmicos ou em evidência. Um tema polêmico de hoje, a Covid. Vacina ou não vacina? Escolha a vacina ou não escolha a vacina? Está em debate, está em questão. Verbos no presente e no modo imperativo, né? Então, o modo imperativo é aquele verbo em que você usa faça isso, faça aquilo. Você vai sugerir algo para alguém ou vai dizer faça isso, faça aquilo, dá uma ordem ou um apelo. Por favor, não faça isso. Ou por favor, faça aquilo. É estrutura. Você olha para a estrutura do artigo de opinião e fala, puxa vida, é uma redação tentativa argumentativa? É isso. Você vai começar com a introdução, apresentar o tema de modo genérico, de modo geral, né? Depois você vai apresentar os argumentos contra ou a favor, conforme a sua opinião, né? Você vai gastar aí, não tem uma receita para isso, uma regra, você vai usar os argumentos. Você pode gastar 2, 3 parágrafos, ou menos, ou mais. E a conclusão, você vai concluir dizendo, olha, concordo com isso, não concordo com aquilo, proponho que seja feito ou que não seja feito, que isso saia, que isso aumente, que isso seja acrescentado, que se mude essa postura ou essa visão. Então você vai concluir o texto. Tem que ter todo esse tem que ter uma conclusão, né? Chegar ao final. E quando você faz um texto argumentativo, que é um texto de opinião, você tem que usar os operadores argumentativos. Aí eu falo uma coisa para você nunca mais esquecer. Não precisa decorar tudo isso. Mas como é que você vai aprender isso então? Lendo. A leitura vai te levar a você já absorver no seu vocabulário, no seu linguajar, essas palavras e expressões. Quanto mais você lê, mais você aprende. Então, agora, cada operador argumentativo tem uma função diferente. Cada operador argumentativo
tem uma intenção. Quem escreve tem uma intenção. Não existe essa de escreveu sem querer ou sem pensar. Isso é uma grande mentira. Por quê? Quem escreve primeiro tem que pensar. Né? Ah, mas ele pensou errado, ele pensou mal. É outra conversa. Mas ele pensou. Para escrever, você precisa pensar primeiro. Conhecer primeiro sobre o tema. Ou então você vai escrever coisas que não fazem o menor sentido. Certo? E quais são, então, os operadores argumentativos? Mais forte em relação ao usado antes. Então, se você quer ainda falar algo que pesa mais ainda do que você já disse, você vai usar esses aqui. Não são todos, são alguns, ok? Até mesmo, inclusive. Olha que interessante. Até, sozinho e o mesmo sozinho. Mas pode usar o até mesmo. Até mesmo ele foi ao local. Até mesmo ele fez algo errado. Quem diria, até mesmo ele fez. Inclusive, quer dizer, você está acrescentando algo à sua argumentação, à sua ideia. Então, você precisa escolher as palavras. Elas têm que ser escritas com clareza e com escolha. Tem que ter o critério. Qual que é o critério? A sua intenção. Qual que é a sua intenção? É reforçar a ideia anterior? Dizer algo mais forte ainda? Esses são os operadores argumentativos. Aqueles que acrescentam um argumento em favor de uma mesma conclusão. O e, que é uma conjunção. Também, ainda, além disso. Quer dizer, você vai concluir e ainda vai reforçar o que você disse. Quer dizer, você vai dar mais força, mais peso à sua conclusão. Vocês estão no 8º ano, ano que vem é 9º ano, e depois alguns vão querer fazer um curso técnico. Pode ser que você se depare com uma prova de redação. E é preciso que você saiba utilizar adequadamente os operadores argumentativos, para você dar sustentação, força e peso ao seu texto. Mais dois. Introduzem uma conclusão referente a argumentos apresentados antes. Ou seja, você já havia dito algo antes e vai ainda acrescentar, concluindo. Os mais comuns, os mais usados são esses. Portanto, logo, assim, dessa forma, pois, em decorrência, consequentemente. Então, por exemplo, o consequentemente é um advérbio de modo, né? Desse modo, dessa maneira. Então você vai concluir reforçando o que você queria realmente dizer. E para contrapor argumentos, porque quando você escreve um texto é importante pensar que quem está lendo ou com quem você fala, a pessoa pode estar pensando numa possível resposta para o que você disse, né? Então, se você está argumentando e o outro está te ouvindo, já pensando numa possível resposta, que vai confirmar o que você disse ou contradizer o que você disse. Então, olha só. Mas, porém, contudo, entretanto, embora, ainda que, posto que, todavia, por outro lado, são esses argumentos em que você vai falar, olha, tem um outro lado, não é bem assim. Tem uma outra perspectiva. A minha opinião agora é essa, não é igual à sua. Portanto, desse modo, todavia, entretanto, contudo, você usa esses operadores argumentativos. Que estabelece uma relação de comparação. É muito comum num texto você comparar ideias, momentos, fatos, porque isso vai ajudar você a reforçar a sua argumentação. Mais que, tão logo. Presta atenção, tem muita gente que erra escrevendo, confunde mas com mais. Mais, já fala, mais. Mais é um acréscimo. Ele é mais alto do que ela. Ou fazendo uma comparação entre uma altura e outra. Ele é mais alto que ela, a altura dele é maior. O mas, uma outra palavra, uma outra categoria, é um outro sentido. Gostei do doce, mas prefiro o outro. Tá vendo? Apesar de você ter gostado daquele doce que você comeu, tem um outro que você gosta mais. Então, cuidado com o mas e com o mais aí. Introduzem uma justificativa ou explicação. Você apresenta o argumento e vai explicar por que você usou aquele argumento ou por que você mantém esse ponto de vista. O porquê junto, pois que, já que e visto que. Repito, não precisa
decorar os operadores argumentativos. Por quê? Porque se você começar a ler bastante, eu sempre falo isso, né? Quanto mais você lê, melhor. Leia mais, tá? Gaste mais tempo com um bom livro, com um bom jornal, com uma boa revista, e automaticamente você vai começar a aprender a usar esses operadores argumentativos. Aqueles que indicam uma relação de condição entre um antecedente e um consequente. O que vem antes e o que vem depois. Se, caso, se acontecesse isso, se aquilo fosse feito, isso agora não teria acontecido. Caso fosse feito aquele reparo, hoje não teríamos esse problema. Tá vendo? Você vai e volta na sua argumentação. Você mostra uma causa e mostra um efeito. Indicam finalidade ou objetivo. Para que, a fim de e para. Então, para alcançarmos esse resultado, precisamos fazer isso, isso, isso e isso. Ok? Aí eu trouxe um trecho do PET 3, do seu PET, né? Para a gente pensar um pouco sobre como que um texto argumentativo ele é construído e como que nós podemos perceber algumas palavras usadas que vão fazer você entender como que é construído o argumento. Talvez motivados pelo noticiário internacional, muitos imaginam que nosso país estaria ameaçado por uma nova onda imigratória. Infelizmente, não temos esse problema. E perceba que a palavra problema ali aparece entre aspas. Não foi à toa. Depois eu mostro por quê. Devo lembrar que não estamos em um país rico, pacífico e com um estado de bem-estar generoso. O que é um estado de bem-estar generoso? É um estado que cuida das pessoas, está atento às suas necessidades, né? Que cuida bem da saúde, da educação, transporte, segurança, moradia, enfim, é o bem-estar social. Estamos no Brasil, ele pontua, estamos no Brasil. Ele faz uma pergunta e depois ele coloca um ponto. Estamos no Brasil. Tal como no passado, os migrantes que aqui entrarem terão que enfrentar os mesmos desafios do brasileiro, sem contar os problemas de adaptação usuais dos recém-chegados. O que está dizendo nas entrelinhas? Vir para cá não é vir para o Éden, não. Não é vir para o paraíso, não. Além dos problemas de adaptação, vão ter que enfrentar os mesmos problemas que nós, nativos, também enfrentamos. Está tudo na entrelinha isso. E aí vem a questão. Na frase, infelizmente não temos esse problema, qual que é a palavra que indica o ponto de vista do articulista? O que é o articulista? Aquele que escreveu o texto. Ele articulou as ideias, ele movimentou as ideias, ele construiu as ideias de modo a criar um argumento. Qual que é a palavra que indica o ponto de vista do articulista? É o infelizmente. É o modo como ele diz. Infelizmente, advérbio de modo. Ok? É a palavra que identifica ironia, problema. Nós não temos esse problema, nós temos esse problema e muitos outros. Ele foi irônico, não é? E a ironia faz parte também de um bom texto. E o que aprendemos hoje? Que o artigo de opinião, o conceito dele é um texto voltado para um leitor de jornal, de revista, de um blog, de um site, que quer conhecer sobre um assunto específico. Não é? Ouvindo a opinião daquele articulista, estrutura e características, nós vimos tudo isso hoje, as intenções de alguns operadores argumentativos que podem ser usados. Ou seja, o operador argumentativo é importante porque ele é a base de sustentação para aquele argumento. Nós vimos quais são eles. Se você quer concluir, opor ideias ou comparar, por exemplo. E na próxima aula, o que nós estudaremos? O que é conjunção, o que é tipos e a criação de sentido. Porque quando você lê um texto, obviamente, ele tem que fazer sentido, tem que ter coerência e coesão. Né? Então, a conjunção ela é essencial, porque ela vai ligar as palavras, os termos ali, que vão dar sustentação àquela argumentação. Ok? É a próxima aula nossa. Uma ótima semana, bons estudos e continue se cuidando.